Eu, na capoeira, sou mestre camisa, vestido como mestre camisa. Meu nome é José Tadeu Carneiro Cardoso, tenho 63 anos, nasci na Chapada Diamantina, num distrito de Jacobina, no sertão da Bahia. Moro no Rio há 46 anos, 72 para 73, vim para cá e minha vida profissional com capoeira no Rio de Janeiro. Na realidade, eu saí de Salvador com um espetáculo folclórico de culturas populares, baianas, né? Danças, capoeira, no carro-chefe, mas tinham várias manifestações. O nome do grupo era Olodumaré. O Olodumaré, todo ano ele montava um espetáculo. E esse espetáculo era Furacões da Bahia. Era um espetáculo com 40 pessoas. O espetáculo tinha samba de roda, puxada de rede, capoeira, maculelê, candomblé, trio elétrico, dança de caboclo, samba de caboclo, samba de roda, samba duro, tinha maracatu, várias manifestações. Tinha caboclinho, navio negreiro, muitas manifestações. Aí nós rodamos o Nordeste todo, depois para o Sul, todo o Sul, depois o Sudeste. Uma temporada todo o Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, enfim, e por último foi o Rio. Chegamos no Rio, fizemos a temporada na maior casa de show da época, era o Canecão, fizemos uma temporada, depois o Teatro da Praia, Teatro Opinião, depois rodamos o estado do Rio, as cidades, né? Interior, Friburgo, Niterói, essas cidades todas aí. Ficamos no Rio. Daí o empresário alemão gostou do espetáculo e contratou o espetáculo para ir para a Europa. E achava que tinha que mudar algumas coisas para ser um espetáculo internacional e que mudar o nome, fazer um nome mais comercial, botou o nome Brasil Tropical. Então o Olodumaré passou a ser Brasil Tropical. E acrescentou vários números, né, no espetáculo. E eu, como era de menor, e achava, meu irmão que era o diretor, que era o dono do grupo, da companhia, achou que eu tinha que voltar. E aí eu tinha algumas razões para ficar aqui, resolvi ficar, né? Porque já tinha um projeto que Mestre Bimba ia embora para Goiás, a minha mãe também tinha falecido, né? Já tinha perdido meu pai já antes, com 9 anos, e eu achei que ficava um pouco, meu irmão mais velho também, que era um grande capoeirista, na época, que cuidava da gente, da morte do meu pai, eu achei que eu ia ficar meio na Bahia, meio perdido, né? Como eu me identifiquei com o Rio de Janeiro, com a cultura, com o povo, com as praias, uma coisa assim, parecida um pouco, eu já tinha viajado o Brasil inteiro, achei que o Rio de Janeiro era um lugar ideal para eu ficar. Aí resolvi ficar. Rasguei minha passagem, fiquei. E aí, como decisão, eu fiquei, enfrentei todo tipo de dificuldade, mas quem tem um objetivo sabe o que quer, não pode reclamar. Então em 70 fiquei aqui, estou até hoje. Aí eu aproveitei e rodava as capoeiras todas do Rio de Janeiro. E nós fizemos o primeiro espetáculo no Canecão, onde tinha a Associação de Servidores, onde o Grupo Senzala dava aula. E o Grupo Senzala eu já conhecia a maioria dos componentes e os fundadores, que sempre são baianos, e muitos iam treinar no Mestre Bimba, conhecia a capoeira da Bahia. O Rafael Flores. Rafael Flores e Paulo Flores, dois fundadores. E outros alunos, sabe, como Paulo, como o Cláudio, o Danadinho de Brasília, o Hélio, o Raste, muitos deles iam para a Bahia, treinar no Mestre Bimba, final de ano, férias, conhecer, ia nas rodas, camisa roxa que levava as pessoas. Eu conheci e passei a frequentar as rodas deles aos sábados, e nos domingos e sábados também eu rodava, vou na roda de Arthur Emílio, roda do Zé Pedro, essas rodas todas do Rio de Janeiro, né? Conheci a capoeira do Rio de Janeiro e muitos iam assistir o espetáculo. O espetáculo era bem divulgado na televisão, nos jornais, saía em todos os programas de televisão, então era muito conhecido. Então todo dia tinha capoeirista e pessoas assistindo o espetáculo. Me convidava para as rodas, me assistia o espetáculo mais de uma vez, o espetáculo era muito bonito. E aí eu fui conhecendo os capoeiristas e comecei a frequentar as rodas do Rio de Janeiro. Essas rodas principais, que era
na roda de Arthur, a roda do Zé Pedro, a roda da Central no Carnaval, depois a roda de Caxias, a roda, um tempo tem uma roda no Feira de São Cristóvão, da Quinta da Boa Vista, algumas rodas que foram acabando assim, e as academias também. Visitar a academia do Celso, do Arthur, todos que davam aula, né? Eu queria conhecer a capoeira, como também, ao mesmo tempo, eu queria conhecer o samba, a cultura. Fui em todos os sambas, fui nos candomblés, nos terreiros de Umbanda, queria conhecer, né? Eu conhecia pouco de Umbanda, né? Mas o candomblé, depois as escolas de samba, os pagodes. Voltar um pouco à história, quando eu fiquei no Rio, eu fiquei com as diárias pagas, meu irmão alugou uns hotéis, alugou hospedaria, casa de cômodos, coisa toda, com 40 pessoas. E crise difícil, então, que um dia pago, o dinheiro acabou, fiquei sem situação, dormi na rua, dormi na rodoviária, dormi dentro de ônibus. Depois fiquei de favor, eu conheci um nordestino, morava numa casa de cômodo, num quartinho, dormia de madrugada, entrava, saía de madrugada, voltava, porque a dona não podia saber que eu estava dormindo ali, né, aquela coisa, uma dificuldade. E aí tinha uma academia de judô em Laranjeiras, onde tinha essa casa de cômodo, lá onde eu morei. E aí tinha aula de judô, o Maranhão era um tocador de berimbau, pedisse se podia dar aula de capoeira lá, ele permitiu para dar aula. Depois eu perguntei se podia dormir na academia, eu falei, pode. Aí eu comecei a dar aula lá na rua Cardoso Júnior, 16, Laranjeiras, academia de SEI, de judô. Tinha várias atividades. Aí eu comecei a dar aula lá e dormi lá. O Maranhão era cantor, tinha um conjunto musical e toca muito bem berimbau e canta muito bem. E ele fez show com camisa roxa, fez amizade, viajou para a Argentina, viajou com ele, fechou, participou do grupo aqui. Então ele conhecia meu irmão. Aí eu fui lá, foi fácil dar aula naquele dia dele. O primeiro aluno foi um gaúcho que assistiu o show no Sul Grande do Sul e o irmão do Haroldo, que é o Cláudio Moreno. Os primeiros alunos lá. Comecei a dar aula, dei aula lá mais ou menos um ano. E dava aula sábado e domingo, feriados, porque sábado, domingo, feriado é o dia de mais tristeza, solidão, você dá aula durante a semana, mas sábado de semana é difícil. Aí eu pedi para dar aula sábado. Liberaram, depois pedi o domingo. Liberaram, aí eu dava a semana inteira e sábado e domingo. Fazia uma roda na academia. Aí a roda aos sábados do Grupo Senzala e domingo as rodas pelo Rio. Fui para outra academia, Academia Saga, na Praça José de Alencar, Academia de Artes Marciais, onde eu comecei a dar aula também lá. Né? Daí eu comecei a dar aula nesses 3 lugares e fui aumentando os horários e fiquei. Mas a forma que eu passei a fazer parte do Grupo Senzala foi dessa forma. Isso era em 73 até 86. Tinha um espetáculo também, eu já dava aula de maculelê na aula, fazia várias coisas assim, porque eu vim do grupo folclórico também, então fazia algumas coisas, um espetáculo, eu tinha... montei alguns shows, fazia exibições. Em 82, eu inaugurei o Circo Voador no Arpoador. E lá, no Circo Voador, eu montei um espetáculo chamado Cantos e Danças da Terra. Esse Cantos e Danças da Terra tinha maculelê, capoeira, samba de roda, puxada de rede, jogo do pau, jogo com facão, jogo de chicote, jogo de navalha. E montei um grupo com meus alunos. Eu tinha 2 alunos que também eram atores, que ajudavam muito, Chico Dias e Cláudio Baltar, Parafina e Bentivi. Os 2 e depois o Raul Gazola. Tal. Então, esse espetáculo eu montei e nós inauguramos o Circo Voador lá com outros artistas. Até que o show foi muito sucesso, nós fazemos 3 espetáculos por noite. Aí o público começou a reclamar, a vizinhança do Arpoador, acabou o circo ser voador e voar. Eu fui para o Maranhão, viajamos pelo Brasil, o espetáculo depois foi para Lapa, em 84. 83, 84. Era o Prefeito Fortuna, né? O Prefeito Fortuna. Fomos para lá. E aí o circo foi para Lapa, eu comecei a fazer meus eventos na Lapa. Foi uma parceria. Começou no Arpoador, e aí eu passei a realizar os batizados, encontros, shows, espetáculos no Circo Voador. Fiz muitos anos. E lá fiz muitos encontros. O primeiro grande evento, que eu fiz no outro, eventos menores, foi em 84. Com o Prefeito Fortuna, nós conseguimos, eu montei o evento, o nome do evento, Pé Quente, Cabeça Fria, é uma época da capoeira, aquela coisa, então
era com a capoeira quente, mas com a cabeça fria, né? E foi o primeiro encontro nacional da arte capoeira, tratar a capoeira como arte. Aí convidamos as principais lideranças da capoeira do Brasil, os estados, que tem tradição na capoeira, e os convidados. Convidamos o Brasil inteiro, e principalmente a Bahia, toda a velha guarda. Conseguimos patrocínio, apoio, financiamento, para tudo. Foi o primeiro, eu acho que foi em 68, 69 o simpósio, teve um número representativo, mas não conseguiram reunir tanto da velha guarda e do Rio de Janeiro como do Brasil e da Bahia, principalmente, lá no Circulador em 84. Então foi um encontro que o nome, a organização, as atividades, convite para as pessoas, eu fiz. Na realidade, em 84, eu tinha 33 anos, se eu não me engano, um pouco, não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu tinha na cabeça que era importante reunir todos os segmentos da capoeira para se discutir, se apresentar e jogar. Então tinha o momento das apresentações, das palestras, dos debates e das rodas. Então tinha rodas até de madrugada. Então nesse encontro foi um encontro marcante, que acho que foi um divisor. A capoeira até ali, depois daquele encontro, acho que a capoeira tomou rumos e todos saíram com uma visão muito mais ampla da capoeira. Tanto o pessoal da capoeira, da regional, da Angola, da capoeira, acho que acrescentou a todo mundo esse encontro, não é? Depois desse, tiveram outros que eu fiz, o Internacional, Capoeira e Samba, fiz vários. A capoeira e samba, isso. Tiveram também, que fizemos já no Sambódromo, não é? Que também vieram bastante vestes da velha guarda. Minha primeira turma que eu formei foi em 1977. Eu formei no Centro Capoeira Senzala, eu formei 3 alunos. Claudio Moreno, Arara e Mula. Eles foram meus alunos. Em 1977 eu formei eles. Depois eu formei Nagô e Capixaba em 1980 e, se eu não me engano, 84, 82. Tinha uma metodologia diferente, seguia o sistema. Era uma capoeira mais influenciada pela capoeira regional, embora era uma coisa mais aberta, assim, cada um fazia do seu jeito, mas tinha uma influência bastante da capoeira regional e tinha influência também da capoeira Angola. Mas a influência maior era do Mestre Mimba. E aí a federação não tinha essa influência, A federação pegava todo mundo, qualquer um. Não interessava qual era o grupo ou não, a federação, se filiasse à federação, está afiliado. Interessa o estilo, não é a federação de capoeira. A característica, o estilo, o uniforme, a graduação, depois sim, passaram a usar o sistema de graduação da federação, mas o tipo de capoeira todos. É isso que eu quero colocar, que vocês tinham o seu sistema e quase que todo mundo resolveu adotar o sistema da federação. Mas vocês resolveram manter... Queriam colocar o tênis no começo. Nós já jogávamos de pé descalço, não tinha o tênis. Um dos lados, quando era da Federação do Pugilismo, tinha aquelas campeonatos. Os campeonatos, o Grupo Senzala participou de vários, aqueles campeonatos. Depois queriam botar o campeonato. Tinha um projeto lá de um brigadeiro, sei lá quem era, que botar capacete, botar umas coisas para competir, era uma coisa meio estranha, não aceitava, então tinha umas coisas aceitáveis. Não concordava em fazer, em participar, né? Então ficamos à parte. Nos campeonatos o senhor participou? Não cheguei a competir não. O senhor não competiu? Não, fui em algumas competições. Mas o senhor foi só para... os alunos do senhor competiram? Entendi. Depois teve os campeonatos universitários, que todos os segmentos participavam. Também aqui no Rio, meus alunos participavam porque passaram a estudar na universidade, ganhar bolsa e tentavam a bolsa competindo. Então, queriam competir para tentar a bolsa na Suana, Gama Filho, como em várias faculdades. Ganhava uma bolsa se ganhava o campeonato? Não, a cada faculdade, Santa Úrsula, a maioria particulares, os alunos estudavam, o UERJ participava, o FRJ, as públicas e as particulares. Os que passavam para particulares, montavam uma equipe e competia. E muitos deles ganhavam a bolsa.
muitos deles ganhavam bolsa para competir com o nome da faculdade, a SUAM, a Gama Filho, a Estácio de Sá, a Santa Úrsula e vários. E depois participavam o FRJ, o ERJ, toda a Fluminense, todos participavam desses campeonatos universitários. E aí acabou, foi desgastando, o modelo não era muito adequado e foram acabando. Aí foram vendo que o público enchia no primeiro, no segundo metade, terceiro metade da metade, foi perdendo credibilidade e o capoeirista mesmo se machucava e tudo, não provava e nem divulgava a capoeira. Então foi bom ter acabado, para mim. Foi um laboratório para o capoeirista, mas não foi bom na capoeira. Aí depois de muitos anos eu comecei a botar os jogos. Cheguei com uma competição que parece mais com a capoeira. Não tem tinha bandeira, tinha apito, levantava, um juiz no meio assim. Eu achava que aquilo não era capoeira. Aí eu comecei a tentar fazer umas competições, chamar jogos, você tem que jogar em vários ritmos, com cantoria diferente, tem só o iê. E não tem juiz no meio e uma mesa de jurado lá longe olhando. Então a roda normal com uma capoeira. Então é o que mais parece a roda original. A roda de capoeira sempre foi competição. Então é a roda de capoeira julgando os aspectos. Que tem que tocar, tem que cantar, tem que jogar em vários ritmos. Então isso parecia mais a capoeira para motivar o capoeirista a continuar treinando com o motivo. Não só de jogar nas rodas. Uma época as rodas também foram parando, as rodas ficaram um pouco agressivas também, por algumas razões. A competição, a capoeira se tornando profissão, nego vivendo de capoeira, mercado de trabalho. E foi uma coisa assim que foi uma fase que a capoeira passou, que as rodas foram se enfraquecendo. E falta de lideranças também, que as grandes rodas que sobreviveram que tinham liderança. Quando muitos jovens se formando cedo, começaram a formar mestres com pouca idade, com pouca experiência, passaram a fazer roda e liderar grupos, mas sem liderança de experiência de vida e nem com fundamento de capoeira. Aí a coisa foi se desandando, aí as rodas foram se enfraquecendo, sobreviveram poucas. Não é pancadaria, roda, jogo duro, jogo lutado, jogado, sempre teve na capoeira, todas as rodas. É falta de liderança mesmo. De liderança que de impor, quando para, quando parar até onde vai, quando começar, quando parar, quando recomeçar, até onde vai, fundamento de capoeira para controlar, liderança, respeito, entendeu? Então ficou uma coisa assim muito competitiva em todos os aspectos. Né? Então, capoeira, todas as rodas de capoeira que funcionaram na história da capoeira tinham liderança. Tinha um líder com experiência liderando, todas, principalmente na Bahia. Então eu acho que essas rodas todas contribuíram mais para o capoeirista e menos para a capoeira. Porque eu acho que as rodas contribuíram mais para a capoeira, as rodas dos grandes mestres que tinham maior liderança. E quando foram perdendo as lideranças, elas contribuíram para exercitar o capoeirista. Mas tiveram muitos problemas e atrapalharam de alguma forma a capoeira. Serviu para treinar o capoeirista. Mas a imagem da capoeira para a sociedade tiveram alguns conflitos, alguns problemas que não foi bom para a capoeira. Disputa de lideranças, de impor rituais e fundamentos de cada um. Então isso atrapalhou demais, criou discórdia. E é pública, passa todo tipo de gente assistindo, muitas vezes a imagem que não foi bom para não foi boa, não ficou uma boa imagem para a capoeira. Agora, como exercício para o capoeirista, foi muito bom. Então nem sempre que é bom para a capoeira é bom para o capoeirista. E nem sempre que é bom para o capoeirista é bom para a capoeira. As rodas, por exemplo. Então, por isso, essas rodas de rua, de uma certa maneira, com a Construção de Caxias, elas acabaram, né? Foram acabando aos poucos. Elas acabaram, né? Nesse período de década de 70, 80, né? Não, ficaram, falharam, voltaram, ficou assim, periódico, depois foram voltando, por alguma razão, as pessoas se encontram, vamos voltar, se encontrando, vamos levantar a roda, voltar, nostalgia, voltando, elas tiveram intervalos, não foram assim, porque essas rodas todas também, por falta de liderança, as rodas famosas, é uma crítica que eu faço às rodas, roda de tal, roda da Central, famosa, roda de Caxias, famosa, roda não sei da onde, às vezes chega lá tem 4 pessoas. Tocando, 5, 6, um bêbado, 3 tocando, um cachorro no meio passando, outro dia tem 30, excelente, na roda central não foi quase ninguém, outro dia o pau canta, acabou a roda. Aí, você, poxa, mas a roda que estão falando, eu fui lá, só tem 4 pessoas, era assim.
Quando tem um variado, líder, né? ele convida, ele atrai e convida muita gente. Tá vendo? Na roda do mestre Valdemar, antes de começar a roda, tinha uma conversa. Tava lá, o nego sentava, ia chegando, e chega fulano, chega ciclano, e tá, e a roda para começar, já tinha uma roda antes de começar a roda. Tá entendendo? E outras rodas. Então essas rodas foram enfraquecendo porque não havia uma liderança nem uma administração. Elas eram muito boas quando acontecia a presença de muita gente. Né? Quantas rodas de São Cristóvão tem um dia que eu, rapaz, Sim. Aí no outro final de semana ele podia, por uma razão, não podia ir, o outro viajou, outro não sei o quê, outro não pôde ir, ainda mais quando o capoeira foi se profissionalizando, dando aula, seus compromissos e tudo. Aí que ficou difícil, tá entendendo? E às vezes as disputas ficaram mais Acirrada. acirradas e sem uma liderança, né, pai? Só ia mesmo quem estava afim de esquentar o pé ou a cabeça. Alguma roda que o senhor gostava de frequentar mais ou menos? Qual era Acho que aquela- todas, acho que talvez eu tenha frequentado mais era do Zé Pedro. O que Ah, atraía eu o acho que- senhor para ir lá para a Que roda dava do mais Zé Pedro? gente e mais capoeirista. Entendeu? Pelo menos eu acho que dava mais gente. E diversidades e todo tipo de capoeirista. Era lá. Ali jogou, todos os capoeiras jogou ali. Do Rio de Janeiro eu vi jogar todos ali. Os mais velhos, todos iam lá. Todo segmento, não tinha negócio de divisão de nada, é capoeira. Cada um jogava do seu jeito, se expressava dentro do seu conhecimento. Como é que era o ritmo? O senhor lembra assim? O ritmo sempre liderava pelos mais velhos, mas mais ou menos é Pedro. Tocar, gostava de cantar, era cantador. Então ele liderava, era um ritmo, todo mundo chegava e tocava. Se tinha conhecimento, e era uma pessoa com uma certa liderança e conhecimento, não tinha dizer quem que não toca. Eu vi todo mundo tocava. Entendeu? Era uma coisa livre. O Grupo Bonfim é um grupo tradicional. O Grupo Bonfim, o Grupo Arthur Emílio, o Grupo Senzala, esses grupos antigos. Esses eram os três grupos mais fortes, então, naquela época. Eu não digo que era mais forte, mas eram uns grupos que tinham já um nome, uma coisa assim, né? Que tinha sua roda já tradicional, essa coisa toda, né? E os mestres aí todos tinham sua roda no dia a dia, mas marcantes assim, essa roda, o Bonfim também tinha. Isso é uma coisa importante, que é uma tradição da capoeira. Roda tem que ter liderança, seja fechada ou aberta, na rua ou no recinto fechado. Tem que ter liderança. É uma tradição, isso faz parte da história da capoeira. Se levar só capoeiristas para jogar capoeira, não vai ter como manter os fundamentos, e a liderança é um dos fundamentos da capoeira. Alguém tem que liderar para manter os fundamentos. Senão cada um impõe do seu jeito. E você chega num lugar, você tem que obedecer os fundamentos daquele lugar, dentro dos fundamentos da capoeira daquele mestre. Era um ritual de passagem, de iniciação. Por acaso não é batizado. De um estágio Para outro estágio. De iniciante. Para adquirir um apelido, uma coisa assim, ligada a você, ligada à sua profissão, ligada à sua personalidade, ligada ao seu biotipo, a sua região, você mora, se é de Itabuna, de Cachoeira, ou Cachoeira, ou Santa Amaro. Itapuã é assim. É assim. Eu camisinha por causa de camisa roxa, camisa segundo, camiseta, camisinha. Mas que tanta camisa era essa da família? Era porque se fosse outra coisa, se fosse fruta, ia ter um bocado de fruta. Se o nome fosse... Coco, coqueirinho. Ia ter coco, coqueirinho, pilicuri, cocada. Ficou camisa, fazer o quê? Né? Então era assim. Não tinha sentido pejorativo, não tinha sentido nada, é engraçado. Se ele achasse que ela não gostar, coisa e tal, às vezes assim, depende. Ele podia ver ou não, depende da situação, então não tinha. Cafuné, né? Que ele dizia que ele era tímido, fazia cafuné e tal, foi bom pra ele, ou podia ser ruim. Ou botar o cara leão, o cara todo devagar, porra, ele vira um leão, ele desiste. Porra, muito pesado ser um leão, como quebra-ferro, fala, né? Pô, o cara quebra-ferro. E tinha salário mínimo, que era pequenininho. E era um gigante jogando. E aí? Era 1 milhão, um salário de 1 milhão, é um salário de um maior empresário do Brasil. Mas tem essas contradições, porque gigante também era o cara pior. Mas gigante é bigodinho na capoeira, Era agora bigodinho, todo mundo. Lá passou a ser gigante, eu chamava ele, tudo quanto era nome. Aí falou, não, ele vai ser gigante. Aí começou a chamar ele de gigante lá, e era bigodinho. Lá na capoeira Angola, aquele aluno cobria verde.
O pessoal, ele conta que o pessoal vai apresentar agora é gigante, aí pô, os caras acham que... Então, eu sou a favor do apelido desde que ele não avacaie. É. Caracteriza, entendeu? Mas às vezes o cara já vem com a vida, uma turma entra na academia, vem da rua, apelido avacalhado que ninguém consegue tirar. Às vezes eu boto um sobrenome. Às vezes tem um aluno que chegou, por exemplo, hoje com a religião, essas coisas, aí o aluno do aluno era cão. Para ser cão, cachorro, mas nego não liga cão, cachorro. Liga cão, o diabo, o cão. Filho do cão. Pô, tá com a imagem do cão. Que tinha um cabelo chamado de imagem do cão aqui no Rio. Aí eu tirei o cão e botei cancão. Que é um pássaro. Entendeu? Cancão. Aí ele ficou cancão, pelo pô, cão. É igual o negativo, ele botou nego ativo. Saída é bonita. Negativo, então assim... É que ele achou que é muito negativo, parece que o cara tá cara negativo para baixo. O meu camisinha. Quando camisinha normal, quando começou a AIDS, aquela coisa, camisinha de vento, coisa e tal, as pessoas ficavam com vergonha de me chamar camisinha, porque hoje é normal, chamaram camisa, o camisa, o camisinha, muita gente chama de camisa, que eu era o menor, aí virou camisa. E tem um camisa segundo, que é mais velho que eu e formado antes. Tem um camiseta que é meu primo. Já meu irmão mais novo, chamado de camiseta, apelidaram ele, nem treinou no Mestre Mimba, porque ele era criança, não chegou a conhecer Mestre Mimba. E virou camiseta, tem 2 camisetas. Um irmão primo, que é tipo irmão de criação, primo, que é camiseta mesmo. E agora o camiseta, meu irmão mais novo. E eu camisinha, que chama de camisa. Que idade você foi para Bimba? Eu fui, rapaz, com 12 anos. Acho que uns 12 anos. Levado pelo irmão, né? O camisa roxa. Eu conheci ele bem mais novo, com 9 anos. Fui lá e depois eu voltei para a roça, depois eu fui, quando fui morar em Salvador, 12, 13 anos, eu estava já treinando, jogando capoeira na rua e me levaram. Lá Pra eu não ficar no meio da rua, na academia, no terreno. lá no primeiro andar. Ali e lá em Amaralina. Ah, Me formei em Amaralina, a sua armatura é Amaralina, ali era só treino. Pratiquei muita capoeira aqui, joguei minha vida profissional toda no Rio de Janeiro. Minha família, assim, filhos, mulheres e meu lado profissional, eu devo todo ao Rio de Janeiro. Entendeu? E o contato com o samba, que eu tinha um contato com o samba, era do sertão. Nem o samba de Salvador, depois escola de samba. Esse samba aí Mas era o samba de escola do sertão, depois eu vi o samba de escola de samba de Salvador. Das escolas, depois teve o samba de roda. O samba do Recôncavo, o samba de roda. Que tinha o samba de roda nos conjuntos. Aí quando eu cheguei no Rio, vi o samba de escola e os partidos altos, esses vários tipos de samba. Então aí que eu fui me aprofundando no universo do samba, porque eu gosto de samba também, compõe samba, tem vários sambas. Eu morei 13 anos na Mangueira, né? Eu morei no Morro 13 anos. Lá perto do buraco quente, ali no loteamento. Abaixo da quadra. 25 a 30 anos atrás. Eu morei lá 12 a 13 anos. Então eu conheci muito samba, conheci os sambistas, frequentei muita Mangueira, desfilei na Mangueira quando o enredo tinha samba, quando o enredo pedia. Quando eu cheguei na Bahia aqui, eu estava um ano aqui, Iaiá mandou, e a Bahia, Preto Rico, o samba, sobre a Bahia. Aí nesse ano a Mangueira ganhou e eu desfilei. No desfile dos campeões. Que no dia do desfile não fui. Aí ela ganhou, desfilou de novo, eu desfilei, Leopoldina, a turma toda. Foi, depois desfilei na Portela, desfilei em várias escolas de samba, quando o enredo pede. O samba se afastou da capoeira. O mestre Sala era capoeirista, conta a história. Foi se afastando, né? Como na Bahia também. O batuque sumiu. Esses cruzos que usa hoje, movimento de canela, trava o cara embaixo, não se usa, um golpe antigo de batuque que resgatei, para botar na capoeira. Que quase não se via isso. É movimento de batuque, com a canela. Com a canela, travar a rasteira, travar os movimentos embaixo. Que era de 4, eu travo seu joelho, travo sua costela, você fica sem reação. Que é um movimento forte, que neutraliza os movimentos. Então isso é da capoeira, do batuque e da capoeira. Os capoeiras, bons capoeiras eram batuqueiros, todos os bons que derrubavam eram batuqueiros. Depois foram afastando. E ali derruba de barriga, derruba de canela, derruba de coxa, derruba de rapa. Raspaz, né? Então isso aí não sumiu da capoeira. Isso sumiu da capoeira. Capoeira Angola mantém a rasteira em pé só, que é a base da rasteira. Joga o tempo todo baseado em rasteira e depois cabeçada. O único golpe desequilibrante é esse. Boca de calça e 100 jogos de Angola você vê uma.
que é outro golpe desequilibrante. É, muito raro. Raro. Então, mas a rasteira em pé é a única. Mas não tem a rasteira dentro, só no pé. Não tem a coxada e não tem de frente. Que derruba muito mais traumatizante. Entendeu? Que é o golpe desequilibrante. Que foi sumindo. Isso tem no samba duro. Aí o show preservou. O show do Mestre Bimba tinha o samba duro. Canjiquinha também botava no show dele o samba duro. Né? E outros mestres não botavam o samba duro. Como apresentação. Entendeu? Hoje eu já boto samba tuque. Samba e batuque e capoeira. Que é feita pelo capoeirista. Que aí você planta, não planta e dá só golpe desequilibrante. E o cara planta. Não pode pegar sem plantar. E ele não pode defender. Depois eu botei defendendo. Você dá o corte, que é o desequilíbrio, ele sai na hora. Não derruba, aí é a vez do outro. Você pega a história da capoeira antiga, tem uns balões. O golpe balão, não explica qual. Vários. E às vezes a embolação por falta de técnica provoca o agarrão. Mas se eu me aproximo de você, eu posso mostrar 10 quedas aqui sem botar a mão em você. Você cai limpo, capoeira pura. Só com as pernas e com a cabeça e o tronco. E o cotovelo, bota o cara no chão. Ele pode ter 100 quilos, 120 ou 60. Sem usar força nenhuma. São os golpes que vêm dos equilíbrios da capoeira e do batuque. Que tem no Rio de Janeiro, que é o samba que eu ainda peguei num batuque, mas plantar e o outro bandear. Você bandeia de frente, bandeia de lado, manter dando barrigada, manter dando coxada e bandeia dando canelada. Então são várias só que a capoeira perdeu. Que era o golpe principal da capoeira, a cabeçada. Como é que eu vou ficar igual a arriada? Porque eu fico aqui, do meu jeito, mas pô, protegendo. Né? E então isso aí foi perdendo a marcialidade no sentido da luta. Não é outra luta. Então a capoeira foi embolando, não é a capoeira regional. Se você ver a capoeira regional jogar, você não vai ver. A capoeira influenciada pela regional. Que não entenderam o porquê e fica agarrando e embolando, dando golpe de outra luta. Isso aí está usando a capoeira. Como a outra luta usa o golpe de capoeira. Tem vários movimentos de capoeira que estão usando outra luta. Tá entendendo? Então, como é mistura, as coisas todas, a bateria da capoeira é uma salada. Mistura várias coisas, o berimbau vem de um canto, o tabaco vem de outro, o pandeiro vem de outro, o eco vem de outro, e a gogô vem de lá, e aí é uma salada. O ritmo é uma salada. E até chegar a capoeira, a mistura de várias coisas. Né? A regional do Mestre Bimba é mistura da capoeira antiga, do batuque, da criatividade e melhorar o golpe em função das lutas tomando mercado de trabalho. Então eu não vinculo capoeira e religião, eu não vinculo. Eu não tenho religião, deixei de ser católico, tenho fé em Deus, então não vinculo. Posso até cantar uma música que fala no orixá, no santo, católico ou tal, mas eu tento desvincular o máximo da coisa. Quem, não vou dizer que não tem capoeira antigo, mas o jogo da capoeira e o birimbau não precisa ter. A espiritualidade está em tudo, a espiritualidade está aqui. Então, mas eu não tenho. Se você associa, eu respeito. Mas eu tenho aqui todas as religiões aqui na escola. Então capoeira e religião são duas coisas diferentes, para mim. Então, o capoeirista tem sua religião. Porque tem esse discurso aí que eu não gosto de o embranquecimento. De toda a cultura afro-brasileira. Está entendendo? Agora, eu acho que a capoeira empreteceu muito mais o branco que embranqueceu. Pô, eu conheço jongo hoje, conheço batuque, conheço samba, conheço maculelê, conheço tambor de crioula e toco, canto, componho, um monte de troço. Será que eu ficasse num... eu conheceria? É. E aí? Passei a entender e gostar da cultura. Eu nasci no Caldeirão, vários quilômetros na região, lá tem várias coisas. Conheço coisas, cultura que a maioria não conhece, do batuque e o samba do sertão, e outras coisas que tem lá, as rezas. Pô, então, eu nasci no Caldeirão, gostar da cultura afro-brasileira. Então, como é que isso... Eu acho que os brancos estão empretecendo. Vai entender, muito pelo contrário, agora embranquecimento, as conversas fiadas.
Eu acho. Agora, as coisas foram, sim, se perdendo por algumas razões, pessoas entrando que não é, como a capoeira, a liderança. Os mestres eram mais velhos, que tinham sabedoria. Quando foi botando os jovens que se apresenta bem, joga bem, atrai, e usando os artifícios que tem hoje, eles passaram a fazer umas falsas lideranças. Por isso que perdeu o fundamento, perdeu o respeito, perdeu liderança, perdeu várias coisas. Por quê? Então, normalmente quando eu jogo com uma pessoa de Angola, me recorda jogar mais dentro das características da Angola. Entendeu? A não ser que haja uma necessidade nem de disputar, assim, de uma forma, mas é uma forma de reviver e exercitar a minha mente e meu corpo de uma forma diferente. Mas eu já venho há muitos anos buscando até uma forma de jogar diferente, até não jogar no chão. Se você vê alguns vídeos, até na Roda de Zé Pedro, tem uns dele aqui, uns mais velhos, que eu jogo uns 5 ou 10 minutos só no chão, em cima da negativa e rolê. E o rolê é uma busca de uma... Todo mundo levantava, subia, fazia coisa, eu não saía proposital. Eu estava em busca de um jogo no chão, diferente do jogo no chão que eu via no dia a dia da Angola. Que esse jogo surgiu até esse jogo que eu chamo de benguela hoje, que é diferente de banguela, não tem nada a ver com a coisa. Tem linguagem própria, movimento próprio, vários movimentos diferentes que não tem na Angola nem na regional, inclusive o cruzo, que é um movimento que vem do batuque, que é jogado no chão quanto o jogo no chão. Então esse movimento não tem nada a ver com a banguela? Não, banguela não. Benguela, o nome e o jogo foi eu que criei. A banguela é um jogo devagar que descia e subia da regional, que praticamente foi acabando com a morte do Mestre Miro. Que o nome parece, aí despertar, ninguém nunca viu. Nenhum de vocês nunca viu o jogo de banguela, em lugar nenhum. Então eu faço uma roda aqui no Mercadinho, já há mais de 25 anos, que aluno novo vai com uma camisa assim, mas eu peço para todos ir de uniforme, sem uniforme, roupa do corpo, não pode jogar nu. Então essas rodas assim, a roda de Zé Pedro era uniformizada. Era uniformizada, era. Mas jogava também de roupa, mas não era qualquer um jogar de roupa. Era Alguém, considerado, né? agora jogava uniformizado. Robert de Arthur já uniformizada. Agora. As de rua não. As de rua nenhuma. Então eu vi a festa da Penha, a roda da Penha, cordel, grupo. Grupo não, pode até ir, mas pô, se fosse assim, seria uma maravilha. E se colocar, acho que as rodas que ainda tem na rua, se tirasse o uniforme, seria uma grande contribuição para a capoeira. Eu acho o branco muito mais, todo mundo ir de branco, por alguma razão, eu acho bonito. Porque virou uma tradição. Capoeira joga com elegância, não bota o corpo no chão. Então já é uma tradição, e bonito. Você não suja a roupa. Isso é tradição. Pegar o objeto no chão com os pés fora do chão. Tá entendendo? Então, eu acho que isso é legal. Então, É muito bonito, acho que isso deixa suave. Sem Mas com a questão de roupa do cordel, corpo é sem bonito. Cordel, sem nada. Sem nada, sem cordel. Não, roupa do corpo. Agora o branco pode ser com cordel ou sem cordel. Normalmente tem branco, que usa corda ou cordel. Mas a roupa do corpo branco. Inclusive os velhos aqui do Rio, quando eu levava os meus eventos, eu comecei a falar a velha guarda do Rio de Janeiro, e levei essa turma toda, Arthur, com G, era Roque, Arthur Emílio, Leopoldinho, tudo de paletó branco. Roupa branca ou paletó branco. Todo mundo paletó, terno, sapato. Produzia eles todos para chegar assim, sem cordel, sem nada. Roupa branca, bonito, suar quando joga, é bacana. O branco sobressai bastante. Mas Leopoldinho ia de terno azul, terno rosa, terno vermelho, preto. Ele fazia de tudo, mas nessas festas que eu pedi, ele ia de branco só. Quando era velha guarda, todo de branco. O branco é bonito, rapaz. Paletó branco, dá uma elegância na capoeira, rapaz. Incrível, incrível. Pode perder isso. E não encostar o corpo no chão. Isso é uma tradição, isso é um fundamento. Isso é um fundamento. Os estados que têm tradição é a Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. E um pouco em alguns lugares, Maranhão, Pará, conta algumas coisinhas assim, mas que tem forte cultura de capoeira aqui, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. São os estados. Capoeira se espalhou para o Brasil inteiro, com esse problema, cada um do seu jeito. Influenciar por ali, por aqui, outro do jeito dele, e ficou. Então o que está acontecendo fora do Brasil é o que acontece no Brasil. Então o Brasil é culpado disso. Foi aqui que começou a acontecer tudo isso. Agora, muitos estavam fazendo aqui do jeito que queriam.
os estrangeiros começaram a aprender e começaram a fazer, imitar o povo brasileiro, fazer do seu jeito lá. Então muitos não podem reclamar disso. É ruim para a capoeira, mas a capoeira é do mundo. Eu ajudei a divulgar a capoeira no mundo. 80 e tantos países do mundo. A capoeira me levou. Não foi eu que levei a capoeira, na realidade. Contribuir de alguma forma. Mas, para essa coisa, deturpação e de qualquer maneira, tenho certeza que eu não colaborei nem vou colaborar. Porque da forma que eu penso, da forma que eu trabalho, para seguir o que eu faço, o estrangeiro tem que se abrasileirar, tem que entender a cultura brasileira, tem que falar a língua, português, para ele se graduar na capoeira, né? Ele tem que entender a cultura brasileira, entender português e a capoeira, e vir sempre ao Brasil. É a forma que eu tenho de passar o máximo de conhecimento, que ele sinta, conviva aqui para captar o espírito, saber que a essência está aqui. Mas a capoeira é da humanidade, a capoeira é do homem que pratica. Mas a capoeira internacional contribuiu bastante, tem ajudado a capoeira, ajudou principalmente os mestres, ter uma oportunidade de mostrar seu trabalho fora e tentar ter uma ajuda. Todos os mestres antigos, a maioria, viajam pelo mundo, o mercado de trabalho para eles, que se abriu, que não se abriu no Brasil, pouco. Então, tem seu lado positivo também. Mas a necessidade que não justifica faz muitos se corromperem, que é uma pena. Entendeu? Que é uma pena. Que é uma pena.